Irmãos, primeiro tema da escola bíblica este ano, então, a pirâmide da sabedoria, encontrando clareza e paz em uma era de caos digital. Certamente vivemos em tempos diferentes, muito diferentes do que víamos há 10 anos atrás. Certamente, hoje habitamos em uma era que não cogitávamos habitar ou vivenciar há 10 anos atrás. O advento da tecnologia cresceu exponencialmente, de maneira que mal poderíamos prever ou sequer ter uma sombra de previsão há 10 anos atrás. Mas a tecnologia segue se desenvolvendo e desenvolvendo a cada ano. E a previsão é que as coisas não cessem assim. Muito pelo contrário, que continuemos a progredir em termos tecnológicos de modo muito mais exponencial do que já estamos progredindo. Então, cabe a nós, enquanto cristãos, refletir sobre a era que nós vivemos. Afinal de contas, se vivemos numa era diferente, precisamos também, sobretudo, pensar como devemos viver com sabedoria nesses tempos. E sabedoria é uma palavra-chave aqui. Nosso objetivo com essas aulas, sobretudo, é pensar como nós podemos viver de uma maneira sábia nesse tempo estranho, diferente. Nesse tempo caracterizado por progresso, ao mesmo tempo que muita involução à medida que as coisas progridem. Então, a grande questão e o nosso objetivo é como viver, então, de uma maneira sábia enquanto cristãos. Temos 4 aulas para pensar a respeito disso. Lembrem-se que os nossos temas são mensais. Esse mês vamos ter uma excepcionalidade. O nosso tema ele vai se estender até o primeiro domingo de março, visto que nós estamos iniciando o nosso tema um domingo após, terminaremos também no primeiro domingo de março. Então, 4 aulas. A primeira, hoje, nós queremos ter uma noção da visão de mundo bíblica sobre a tecnologia. Então, queremos começar com a criação e passar pela queda, então refletir, aplicando tudo isso, sobre a tecnologia. Na aula que vem, queremos refletir sobre a nossa doença digital. Na terceira aula, queremos pensar sobre fontes de sabedoria genuína. E na aula final, propostas práticas para a igreja hoje. À medida que desenvolvermos esses temas, esses nomes para as aulas vão ficar mais claros. Mas então, eu quero, antes de tudo, indicá-los a 2 livros, inclusive são os 2 principais livros que estou utilizando aqui nessas aulas como base. São 2 livros muito bons e muito práticos. O primeiro dele, à sua esquerda, é o que deu nome, inclusive, ao módulo. A Pirâmide da Sabedoria. É um livro bastante prático que nos ajuda a reordenar as nossas prioridades. E um segundo livro, à sua direita, esse muito bom, de um brasileiro, Igreja Real na Cultura Digital. Desafios da cultura digital para a igreja contemporânea. Misael Batista do Nascimento. Aliás, eu recomendaria qualquer livro do Misael, mas esse é bastante especial. Um livro bastante prático, com aplicações muito vivas para a era que nós vivemos hoje. Pois bem, dito isso, quando que começa a tecnologia? Essa é uma questão. Porque a tecnologia, ela não inicia hoje.
A tecnologia, ela não inicia agora. Ela não iniciou há 10 anos atrás. Ela não iniciou há 20 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou no século passado, quando as coisas começaram a desenvolver-se de um modo super rápido e desencadeou o que nós temos hoje. Não, de modo algum. Quem é a pessoa mais criativa que você consegue imaginar? Pense um pouquinho. Quem é a pessoa mais criativa que você consegue imaginar? A pessoa que tem um maior potencial de criação. A pessoa que tem a criatividade mais expansiva que você consegue conceber. Que pessoa é essa? Não é difícil chegar na resposta. E certamente, Deus é a resposta. Deus é a pessoa mais criativa que nós podemos conceber. O mundo é obra de Deus. O mundo, tudo que nós vemos ao nosso redor é obra do Deus Altíssimo. Ele criou os céus com sua criatividade, criou a terra com seu potencial criativo que excede todo entendimento. Criou uma variedade de animais terrestres, marinhos, aves, dos mais variados. Nos criou de uma maneira tão criativa, de modo que nunca existiu um ser humano igual na história do mundo, dos bilhões e bilhões e bilhões de seres humanos que existem. Cada um de nós carrega consigo um DNA próprio, características próprias que não podem ser repetidas de maneira alguma e nunca foram na história do universo. Deus é a pessoa mais criativa que poderíamos imaginar e Deus nos criou a sua imagem. Nós carregamos a imagem de Deus. Isso significa que nós refletimos a Deus. Em Gênesis 1, 26, nós lemos: também disse Deus, façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar. Então, veja, nós somos criados à imagem e de Deus. Dessa forma, nós refletimos o Deus Altíssimo, inclusive a sua criatividade. Por que é que nós somos criativos enquanto seres humanos? Porque Deus é criativo. Por que é que nós imaginamos tantas coisas e empreendemos e desenvolvemos tantas coisas? Porque Deus é assim. Porque Deus realizou o maior dos empreendimentos, o mundo que nós habitamos. E Ele infundiu essa criatividade em nossos corações. Dessa forma, veja que a tecnologia, ela não nasce do dia para a noite. Na verdade, a tecnologia existe desde que o mundo é mundo. E não é difícil ver isso nas Escrituras Sagradas. A cultura digital não surge do vácuo. Ela aponta para os mandatos de Deus na criação. O mandato cultural de Gênesis capacita o homem a criar cultura e, por extensão, tecnologia. E, inclusive, a palavra para tecnologia pode ser traduzida como arte ou técnica. Veja, nós recebemos uma ordem de Deus, um mandato cultural, que é justamente empreender, desenvolver, criar cultura. Nós fazemos isso em todo o tempo. Hoje nós habitamos como que numa cultura digital. E aqui vamos, desde logo, distinguir dois conceitos fundamentais. Tecnologia é uma coisa, cultura digital é outra coisa. Quando nós falarmos aqui tecnologia, é um conceito. Cultura digital, outro conceito. Tecnologia é, digamos, tecnologia. É algo objetivo. Agora, a cultura digital
é o que nós fazemos com a tecnologia. Tudo o que nós construímos em torno da tecnologia. Agora vamos começar a adentrar alguns pontos mais sensíveis, que eu creio que podem ser mais passíveis a dúvidas. E eu relembro a você que a escola bíblica é um lugar para tirar dúvidas. Então, a qualquer tempo, você pode levantar a sua mão, eu verei você e darei voz a você. Fique à vontade. Então, pense comigo. Tecnologia é algo mal? Nós, como acabamos de ver, recebemos uma capacidade criativa. E nós vimos desenvolvendo essa capacidade criativa desde o princípio do mundo. Nós fazemos tecnologia desde o princípio do mundo. Já já nós vamos ver uma passagem sobre isso. Mas, veja, nós não podemos dizer que a tecnologia é necessariamente algo mal. Afinal de contas, tecnologia é simplesmente um exercício da nossa criatividade, utilizando recursos que Deus nos dá, não necessariamente são maus. Seu celular não necessariamente é mau. Seus recursos tecnológicos, um notebook não necessariamente é mau. Um robô não necessariamente é mau. Mas agora, é possível nós criarmos uma cultura digital corrompida, deturpada, em torno dessa tecnologia? Sim ou não? E é isso que nós fazemos em todo o tempo. Celular não necessariamente é algo mal. No entanto, nós temos uma cultura digital que distorce todas as coisas, inclusive utiliza a tecnologia para os fins mais terríveis possíveis. Então, veja a importância da distinção desses conceitos. Tecnologia é uma coisa, cultura digital é outra coisa. Cultura digital é o que nós estamos fazendo com a tecnologia. Cultura digital pode ser má. Tecnologia não é má em sua essência. Eu disse a vocês que nós produzimos tecnologia desde o princípio. Você pode abrir comigo em Gênesis 4, versículo 17? Se alguém conseguir abrir, por favor, leia até o versículo 22. Gênesis 4, versículo 17 ao 22. Quem achar primeiro, por favor, fique à vontade. Perfeito. Obrigado, Catarina. Isso é tecnologia. É óbvio que é uma tecnologia incipiente. É óbvio que muito aquém do que nós vemos hoje. É óbvio que estávamos muito longe de ver o avanço tecnológico que nós estamos contemplando em nossa era. No entanto, veja, o ser humano produz tecnologia desde o princípio. Instrumentos de bronze, para aquele momento, era algo profundamente tecnológico. E veja, nós temos uma capacidade criativa enorme. E ela se desenvolve mais e mais a cada nova geração. Mas a grande questão aqui é o que nós estamos fazendo com essa capacidade criativa.
de Caim construindo uma cidade atual Caim, forjando metais, o desenvolvimento tecnológico é parte do desdobramento da criação. A cultura digital só existe porque Deus deu ao homem a capacidade de empreendê-la. Então, veja, nós podemos empreender. Então, desse modo, nós criamos uma cultura digital em torno da tecnologia. É interessante notar, porém, que existem alguns sentimentos, alguns desejos no coração do homem, desde o princípio, que como que fundam a cultura digital. Nós tínhamos eles mesmo antes da queda. No entanto, com a queda, esses desejos foram corrompidos e geraram as deturpações na cultura digital que nós temos hoje. Então, vamos pensar um pouquinho sobre esses 6 desejos antigos no coração da cultura digital. O primeiro lá, à sua esquerda, empreender e realizar. O ser humano foi feito para isso. Nós estamos frisando isso em todo o tempo. Nós fomos criados para empreender e realizar. A verdade é que todo ser humano é um pequeno empresário. Você pode usar isso como sua profissão ou não, mas nós exercemos a nossa criatividade em todo o tempo, empreendendo e realizando coisas. Nós produzimos coisas. Se você sabe cozinhar bem, parabéns, isso é um excelente empreendimento. É parte da sua capacidade criativa dada por Deus para que, então, você possa empreender e realizar coisas. Nós não somos como que animais irracionais que não empreendem nada, que não realizam nada. Não, pelo contrário. Veja, nós empreendemos em todo o tempo. A grande questão é que, após a queda, isso se tornou um pouco diferente. Nós passamos a empreender não para a glória de Deus, não para que o nome de Deus seja exaltado, não para refletir a sua imagem e semelhança, não como corregentes da criação, mas buscando glória própria, mas buscando sermos autossuficientes. Então, tudo isso passou a gerar em torno de nós. E isso se reflete na cultura digital. Nós empreendemos na cultura digital e, frequentemente, realizamos empreendimentos com fins a sermos exaltados. Deus já não é o centro de nossos empreendimentos. Um segundo desejo que também está no cerne da cultura digital: suprimir distâncias e limitações. Esse é um desejo que estava em nosso coração desde a queda. Suprimir distâncias e limitações. Afinal de contas, Deus nos colocou no Éden. E quando Adão e Eva foram postos lá, certamente foram postos para dominar, para expandir-se, para povoar a terra. Então, esse era um desejo no coração humano desde o princípio também. No entanto, a partir da queda, o que acontece? Lembre-se de Babel. Nós tentamos chegar aos céus para sermos exaltados. Então, no advento da cultura digital, nós também tentamos usar da tecnologia, muitas vezes, para chegar aos céus, para conseguir a eternidade aqui, para que o nosso nome não seja apagado, para que a nossa memória perdure para sempre. Então, veja que esse é um desejo também no cerne da cultura digital. Um terceiro desejo: ter, adquirir e prosperar. Também era um desejo antes da queda. Deus criou o homem para que prosperasse no Éden. No entanto, após a queda, o que acontece? Nós buscamos e invertemos as coisas e passamos a adorar o dinheiro, amar o dinheiro acima de todas as coisas. E sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos
os males. Isso também se reflete na cultura digital, à medida que nós criamos essa inversão. Quarto desejo, agora à direita, à sua direita. Conhecer exaustivamente. Nós já tínhamos o desejo de conhecer exaustivamente antes da queda. Deus colocou esse desejo em nosso coração. Mas em nenhum momento antes da queda, esse desejo era um desejo de ser como Deus, de conhecer exaustivamente a ponto de ser Deus. Mas após a queda, nós passamos a ter o desejo de ser Deus. Então, esse desejo de conhecer exaustivamente, na verdade, se tornou um desejo idólatra. E hoje, nós utilizamos da cultura digital para tentar satisfazer esse desejo idólatra e saber todas as coisas. E isso se reflete na prática quando nós tentamos saber tudo o que acontece ao nosso redor. Abrimos o feed de notícias numa bela manhã e começamos a rolar ele infinitamente para tentar descobrir todas as informações. Ou abrimos as redes sociais e começamos a ver a vida de fulano, ciclano, beltrano, de todo mundo. Por quê? Porque a cultura digital corrompida, ela começa a dar vazão a esse nosso desejo quebrado de conhecer exaustivamente. Nós queremos conhecer exaustivamente. E quando não, talvez você já tenha tido essa sensação, quando não você se atualiza, quando você deixa o seu celular de lado, te surgem algumas dúvidas. Talvez eu esteja desatualizado, talvez eu precise saber mais. E no final das contas, se você ir fundo, você consegue perceber, está tentando ser como Deus, pois na maioria das vezes o conhecimento que a gente adquire nas redes sociais é completamente inútil. Um quinto desejo, conectar-se e compartilhar. Antes da queda, nós já tínhamos esse desejo de nos expandir, conectar e compartilhar. No entanto, após a queda, isso também se corrompe. E se expressa hoje na cultura digital, à medida que nós compartilhamos, muitas vezes, nós mesmos. E nos conectamos de maneiras que não convém. E o sexto e último desejo, transcender. Antes da queda, nós encontrávamos em Deus vida, sustento e segurança. E depois da queda, tentamos alcançar vida, segurança e sustento pelas nossas próprias forças. Em outras palavras, a cultura digital... Batim, acho que tem que tirar o cursor do mouse dali de baixo, por favor. A cultura digital não inventou esses desejos. Ela apenas lhes oferece uma nova e poderosa arena. A questão é se ela cumpre o que promete. Essa é a grande questão. Se a cultura digital cumpre o que promete ou não. Irmãos, lembro, qualquer dúvidas ou comentários que queiram tecer, fiquem à vontade. Vamos avançar agora mais um pouco na temática. Vocês já pararam para perceber que a cultura digital, ela superexpõe o ser humano? Nós fizemos uma distinção aqui no início da aula entre tecnologia e cultura digital. Tecnologia não é algo necessariamente mal. Mas a cultura digital, ela acaba sendo o fruto do que nós fazemos com a tecnologia após a queda. Dessa forma, ela possui diversas características negativas. Então, nós vemos hoje na cultura digital um grande conflito entre
mistério e superexposição. Alguém pode abrir em Salmo 19? Por favor. Aliás, não. Deuteronômio 29, melhor. Por favor. Primeiro que abrir. Por favor. Perfeito, obrigado, Nicolas. Veja, o autor aqui, ele está nos dizendo que existem coisas reveladas e coisas encobertas. E as coisas reveladas, elas nos pertencem. Mas as coisas encobertas pertencem ao Senhor. Salmo 19 vai nos falar sobre a grandiosidade da criação. Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia revela conhecimento a outro dia. E assim continuamos. Veja, não existe como exaurir todo o conhecimento de Deus, porque ele é excessivamente grande, excessivamente elevado. Deus é infinitamente poderoso. E dessa forma nós não podemos exaurir o conhecimento de Deus. E lembrem-se o que nós falamos no início da aula. Por mais que infinitos, nós fomos criados à imagem de Deus. E nós refletimos Deus. Deus é envolto em mistério. Enquanto pessoas criadas à imagem de Deus, nós também temos mistério. Nós também somos pessoas que necessariamente precisam guardar o seu mistério nesses termos. No sentido de que, veja, nós somos criaturas sociais, sim, mas como nós veremos daqui a pouco, se tudo o que existe dentro do nosso coração fosse exposto aos 4 cantos do mundo e todas as pessoas do universo pudessem ver o que existe aqui dentro, a nossa alma seria rapidamente carbonizada, pulverizada. Nós precisamos de mistério. No entanto, a cultura digital ela é contrária ao mistério. É só você pensar nas redes sociais. Você hoje é como que quase coagido a participar das redes sociais, de modo que, se você estiver fora dela, talvez você não seja sequer reconhecido no mercado de trabalho em que você atua. É quase uma coação. A cultura digital é contrária ao mistério. A cultura digital incentiva com que o próprio ser humano se torne, no final das contas, uma mercadoria. Veja que, no princípio, quando nós tínhamos os primeiros anos da internet, a internet era mercadoria. Mas agora, o jogo está virando. Nós estamos gradativamente nos tornando a mercadoria. E quanto mais nós nos expomos, mais nós somos submergidos, engolidos pela cultura digital. Veja como as coisas estão se invertendo. Parece quase uma ficção científica, mas talvez muitos de vocês ouviram falar da rede social que surgiu agora no final de janeiro. Não sei como pronuncia, Maltbook, aquela rede social de inteligência artificial. Basicamente não é uma rede social para seres humanos. É uma rede social para máquinas. Já conta hoje com 1,5 milhão de máquinas conectadas que falam entre si, compartilham entre si. Algumas delas já fundaram sua religião e já conspiram contra a humanidade. Parece ficção científica, mas realmente você pode
ver que está acontecendo e, inclusive, está sendo prestigiada pelos grandes líderes aí da inteligência artificial. O próprio fundador do chat GPT, da OpenAI, a empresa que fundou, né, andou fazendo grandes elogios à rede social. Então, veja, o que está acontecendo? Nós estamos nos tornando mercadoria e estamos nos tornando servos de uma cultura digital que está nos submergindo, gradativamente nos submergindo. A cultura digital é contrária ao mistério, onde a Bíblia valoriza o que é velado, opaco e interior. O mundo digital exige transparência total, superexposição e desnudamento. Somos modificados e fragilizados por essa demanda. A cultura digital exige 3 coisas: superexposição, transparência total e desnudamento. Pensa só, quanto mais uma pessoa é transparente numa rede social, quanto mais ela se desnuda, quanto mais ela se superexpõe, maior vai ser o seu ganho em termos de fama, de seguidores e de visualizações. Veja que a cultura digital, ela nos convoca a nos superexpor. Nós como que expomos a nossa vida, o que nós fazemos dia a dia ali. E a grande questão que eu trago aqui é o que nos levou, o que nos trouxe até aqui. O que faz com que nós achemos com que isso seja de fato necessário. Aliás, será que nós já paramos para refletir o quanto isso já está nos causando mal? Será que é necessário nós expormos tudo o que nós fazemos? Essa é a primeira pergunta. Será que é necessário expor tudo o que nós fazemos numa rede social? Simples momentos do cotidiano. E a segunda pergunta, e essa segunda pergunta é a mais importante: será que isso não está nos fazendo mal? É óbvio que é maravilhoso compartilhar bons momentos com pessoas que nós amamos. No entanto, na rede social, não estão somente pessoas que nós amamos. Na rede social, nós nos expomos à internet. Nós nos expomos a um grande público. E não se trata daquele hall de 5, 6 pessoas que são extremamente próximas de nós. Não. Na melhor das hipóteses, se a sua rede social for fechada, se trata daqueles 500 ou 1000 seguidores que você tem, que você até conhece. Está expondo sua vida assim. E a pergunta é, será que isso não está te fazendo mal? Será que isso não está te induzindo a um vício de sempre e sempre se expor e se expor? Um autor, nem me peça para pronunciar o nome desse autor, mas ele diz assim: a alma humana necessita naturalmente de esferas onde possa estar junto de si mesma, sem o olhar do outro. Uma total iluminação iria carbonizar a alma humana e provocar nela uma espécie de burnout psíquico. Nós precisamos de mistério. Nós precisamos de um lugar onde as pessoas não enxerguem tudo o que nós fazemos. Nós precisamos de como que sermos pessoas que têm pudor. E pudor é uma palavra importante aqui. Na cultura digital, nós temos gradativamente perdido o nosso pudor. Nós temos deixado de ser quem nós somos para nos amoldar ao que outras pessoas querem que nós sejamos. Porque pense comigo, à medida que nós compartilhamos e nos superexpomos,
nós também estamos nos amoldando aos olhos das outras pessoas. Porque na nossa cabeça, à medida que o vício se desenvolve, vai ser assim. Essa coisa que eu publiquei deu mais visualizações. Então, aquela deu menos. Dessa forma, eu vou me amoldar ao que gera mais visualizações. E assim, eu vou gradativamente perdendo o meu pudor. E sim, você sabe, e é algo pacífico, que a cultura digital, ela exige necessariamente uma superexposição, uma transparência total e um desnudamento. Agora vamos comparar as duas cosmovisões, os dois mundos que acabam colidindo aqui. Uma cultura bíblica com a cultura digital. À sua esquerda, a cultura bíblica, e à sua direita, a cultura digital. A cultura bíblica, ela respeita os mistérios, a opacidade e a interioridade. A cultura digital, pelo contrário, à sua direita, ela extingue os mistérios. Ela exige transparência total. A cultura bíblica, ela cobre a nudez. Ela zela pelo recato, pelo pudor e pelo decoro. À sua direita, a cultura digital, ela exige exposição da nudez. Superexposição, performance. Quanto mais performáticos nós somos, então, mais conhecidos e com mais fama nós teremos. E a grande questão é, por que queremos de fato nos tornar um objeto? A que ponto, em que momento, nos foi ensinado, nos foi incutido de que nós precisaríamos de fato nos tornar objetos nas mãos de uma cultura assim? A cultura bíblica, ela zela pelo ser humano como ser humano, visto que a alma possui um valor incalculável. À sua direita, a cultura digital acaba defendendo o ser humano como um produto. O ser humano passa a ter um preço. É um projeto em si. Veja que são coisas que colidem. Uma coisa não pode andar em harmonia com a outra. Mais uma vez, eu faço uma remissão à definição que fiz no início de cultura digital, distinguindo ela de tecnologia. Cultura digital é o que nós fazemos com a tecnologia. Cultura digital não é tecnologia. Em nenhum momento estamos afirmando que tecnologia é algo mal. Pelo contrário, tecnologia é algo bom e pode ser usado para a glória de Deus e para o avanço do reino de Deus, incluindo avanços tecnológicos como inteligência artificial, que podem ser de grandíssima valia para o avanço do reino. No entanto, a cultura digital, ela distorce todas as coisas, deturpa todas as coisas. A proposta de transparência total e compartilhamento de tudo não é bíblica. A saúde da alma exige recato, um espaço íntimo, velado e protegido. Por que será que vivemos um tempo tão ansioso e tratamos de ansiedade no domingo passado na escola bíblica? Por que será que vivemos um tempo tão depressivo? Por que será que existem tantas pessoas agora com burnout? Será que a cultura digital não acaba influenciando em grande parte nisto? Fica a questão. Um último slide, já é hora. Nós vemos nas Escrituras Sagradas, alguém pode abrir comigo Êxodo 13 e ler versículo 21 e 22, a última passagem que nós leremos hoje. Nós vemos nas Escrituras Sagradas uma nuvem de glória, onde Deus se manifestava com o seu poder e com sua força. O Deus Todo-Poderoso se manifestava com seu poder e com sua força.
Mas parece que nós vivemos um tempo agora onde nós habitamos vendo uma nuvem de dados. E se não tomarmos cuidado, vamos acabar tornando essa nuvem de dados o nosso Deus. Se nós seguirmos essa nuvem de dados, assim como os israelitas confiaram em Deus, a nuvem de Deus no deserto. Quem achou, por favor, leia. Perfeito. Veja que nessa coluna, nessa nuvem de glória, nós vemos Deus se revelar. Deus falar com o povo. No Antigo Testamento, a nuvem da glória de Deus resguardava o mistério. Era misteriosa, opaca e protegia a presença divina. Deus se manifestava ali. No entanto, na cultura digital, a nuvem computacional exige o fim do mistério. Ela se torna um ídolo alimentado com os dados de nossas almas, prometendo presença e ajuda através de algoritmos. Lembre-se, é você que alimenta a cultura digital. Lembre-se, a inteligência artificial é alimentada por você. E se você está se precificando, está se tornando uma mercadoria nessa era, você está alimentando a cultura digital corrompida desta era. Será que nós não temos trocado a promessa da presença de Deus pela promessa da presença dos dados, da reputação tecnológica, de sermos vistos e conhecidos por todos? Lembre-se dos 6 desejos que estão no cerne da cultura digital. Será que você não tem alimentado pecaminosamente esses seus desejos e assim alimentado uma cultura digital deturpada que caminha rumo ao abismo? Essa é a grande questão aqui. Alguém tem dúvidas, comentários, alguma consideração? Esse é o momento. Por favor, William. Sabe algo que eu acho absurdo? Nós vivemos na era dos influencers, certo? E assim, você olha aquela questão, aqueles perfis de influencers e às vezes você pensa assim, meu Deus, de que maneira ele quer influenciar? O que ele está transmitindo? Ele está simplesmente passando toda uma vida totalmente corrompida, se desnudando, expondo a si. E o pior de tudo nem é isso. O pior de tudo é que cristãos fazem isso. O pior de tudo é que cristãos fazem isso com frequência bastante elevada. E acabam dando um péssimo testemunho às pessoas ao redor. De modo que, quando vão evangelizar, a pessoa vai olhar e vai pensar, não, eu não quero essa vida. Eu não quero essa vida para mim. Sim, é um dos grandes problemas de nossa era. As pessoas, basicamente, creem que o cristianismo é tudo que se vê ali nas redes sociais. Na aula que vem, nós vamos explorar melhor a nossa doença digital. E vamos ver que, na verdade, talvez esse seja um problema muito pior do que nós pensamos. E esteja muito mais presente em nossas próprias vidas do que nós estamos conseguindo visualizar hoje. Vamos encerrar aqui a nossa aula, ultrapassamos já o limite. Vamos orar, vamos encerrar com a oração.